Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco aqui sobre a Context API, né, do React. E esse vídeo aqui é uma continuação, né, de um vídeo anterior, onde a gente viu ali um pouco sobre os conceitos, né, por trás da Context API. E eu recomendo bastante você assistir esse outro vídeo primeiro, né, e depois seguir nesse vídeo aqui, porque lá eu explico bem os fundamentos, né? E o que, que a Context API ela resolve, se de fato ela é um gerenciador de estados ou não, né? Que é uma é um ponto ali que divide um pouco a comunidade, né? Tem gente que ainda acha que a Context API é um gerenciador de estados, mas lá naquele vídeo, né, no vídeo anterior aí, eu explico que é, as diferenças, né? O que, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher um gerenciador de estados e por que, que a Context API ela é ou não, né, um gerenciador. Então eu recomendo bastante, né, você assistir o vídeo anterior antes de ver isso aqui, beleza? E antes da gente começar o vídeo aqui, galera, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, né? Tem muita gente que assiste os vídeos aqui, a maioria, né, do pessoal que assiste os vídeos aqui do canal ainda não é inscrito. Então, se você faz parte da minoria que está ajudando o canal efetivamente se inscrevendo, eu agradeço muito. E você que ainda não eu peço para se considerar, né? Se você estiver realmente gostando aqui do conteúdo do canal e quiser que a gente continue o trabalho. E isso ajuda bastante, né? O like, deixar seu comentário, seu feedback. Estou respondendo todos os comentários de todos os vídeos, então pode deixar sua dúvida aí, que em algum momento, bem rapidinho, eu consigo te responder, beleza? Então vamos lá, né? Vamos voltar pro vídeo. Bom, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai, né, criar agora, de fato, na prática, um contexto, né? Eu não vou ficar explicando muito os fundamentos, porque isso já foi feito no vídeo anterior, como eu comentei, né? Então aqui vai ser mais prática mesmo, beleza? Então vamos lá. Alguns pontos aqui que a gente tem que fazer, né? Bora primeiro, né? Primeiro de tudo, criar um contexto. Como que eu crio geralmente um contexto? Eu vou minimizar isso daqui. Eu venho aqui eu crio uma pastinha context e aqui geralmente vamos criar um contexto de autenticação, por exemplo. Vou criar um index tsx aqui dentro, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Basicamente, para criar um contexto é bem simples aqui no React. Então eu vou criar um contexto que chama auth context. Ele basicamente vai importar um create context que vem do React. E é isso. Basicamente meu contexto já está criado. É isso. Então aqui esse auth context ele já é um contexto, certo? A gente vai melhorar essa tipagem aqui daqui a pouco, tá? Porque ele vai receber algumas informações aqui. E aí vamos criar agora, né? Toda vez que a gente cria um contexto a gente precisa criar um provider, né? Então vamos criar um provider aqui. Provider, eu vou criar o nome dele auth provider. Ele nada mais é do que um componente React, tá? Esse provider aqui, ele vai receber um children. Eu vou tipar o children dessa forma, acho que fica mais React Node. Beleza. Tem um return aqui. E no return dele, né, a gente vai ter aqui nosso auth context provider. Beleza? E aqui dentro eu vou passar o children, por exemplo. Não preciso do fragment aqui, tá? Aqui ele recebe algumas propriedades aqui, né? No caso, o value, né? E aqui o value eu vou passar um objeto vazio por enquanto, tá? Beleza. Então aqui a gente já criou o nosso contexto e aqui a gente criou o nosso provider, né? Se você tem dúvidas dessas nomenclaturas aqui, recomendo que volte no vídeo anterior, que lá eu explico direitinho o que cada um faz aqui dentro do React, beleza? Aqui é mais aplicando, né, os conceitos que a gente viu no outro vídeo na prática. Bom, então temos os nossos dois principais pontos aqui quando a gente fala de contexto aqui no React, beleza? Tá, agora a gente poderia fazer o seguinte. O que a gente tem geralmente no contexto de autenticação? Geralmente, né? Não vou fazer um exemplo real aqui, porque eu não estou utilizando nenhuma API externa, né? Mas a gente pode simular algumas coisas aqui. Bom,
Geralmente, a gente tem aqui no Value, né? Eu vou criar aqui, geralmente, um estado de usuários, por exemplo, que vai ser de users, né? Na verdade, que vai ser as informações do usuário que está logado. User, set user. State. E aqui, por exemplo, vai começar com array. Na verdade, eu vou colocar como nulo por enquanto. Tá? Então, quando não tiver logado, o meu user aqui é null. Certo? E eu vou passar esse user. Agora não. Eu vou criar algumas outras coisas aqui primeiro. Bom, geralmente, né, a gente vai ter aqui uma função de login. Que ela vai receber algumas informações aqui, né? Vai receber o usuário. Eu vou dar um console log nesse login. E vou dar um set user nesse login. Beleza? E a gente tem também uma função de logout. Ela não recebe nada. E só dar um console log aqui falando que deu logout. Show. Então aqui a gente tem a informação do usuário. A gente tem a função que vai fazer o login e a função que vai fazer o logout. Certo? Bom, a gente pode passar essas informações aqui agora para o nosso value, né? Vou passar aqui de user, passar login e vou passar logout. Beleza. Agora, né, vamos criar a tipagem para isso daqui, né? Porque tá feio já, aqui já tá N. Bom, vou dar um export type user props. Qual que vai ser o tipo do usuário? Eu vou colocar só name, que é um string, e vou colocar um token. Vamos supor que ele retorna um token também, né? Mas aqui pode ter outras informações, né? Tipo de permissão, essas coisas. Você poderia colocar aqui dentro. E um outro tipo aqui de auth context props. Ele vai ser o que? Ele vai ser um user. Que ele vai ser ou um user props ou nulo. Beleza? Que a gente vai iniciar ele como nulo aqui. Vai ter uma função login, que ela é uma função que me retorna nada, certo? Retorna void. E ele recebe um user aqui que é do tipo user props. E vou ter uma função de logout. Não me retorna nada. Não recebe nada e não retorna nada. Então aqui eu vou passar que ele é do tipo auth context props. Aqui já percebo que o TypeScript está mexendo no saco, né? Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso, né? Como inicialmente ele vai ser vazio mesmo, então eu vou só forçar aqui, ó, falando que ele é do objeto desse tipo. Então ele já para de reclamar pra gente aqui. Esse user aqui, ó, ele vai ser do tipo user props. Beleza? Aqui na tipagem a gente pode passar que ele vai ser do user props ou nulo. E o que mais? Que é isso, né? Então a gente criou a tipagem aqui do auth context do user props. Aqui a gente criou o nosso contexto, criamos o nosso provider e agora a gente precisa exportar essa galera aí, né? Então eu vou exportar o provider, vou exportar o auth context. Acho que é isso, beleza. Tem outro caso aqui que eu gosto de fazer aqui dentro, mas eu vou continuar assim por enquanto, daqui a pouco a gente volta ali. Agora, né, a gente tem o nosso contexto criado, então a gente está aqui dentro de context, auth, e aí a gente já tem o nosso contexto de autenticação, beleza? Como é que a gente usa isso aqui agora? Bom, aqui, né, como eu estou utilizando o Next 13, eu vou até fazer aqui o primeiro, ó, eu vou use context, de dentro do React eu vou passar aqui o auth context, beleza? Aqui ele me retorna uns valores, então eu vou ter aqui user, vou ter o login e vou ter o logout. Beleza? Só que isso aqui vai me dar um erro, né? Eu vou, por exemplo, aqui, ó, passar o user.name, né? Vamos supor que o usuário aqui ele começa com algum valor aqui, né?
use. Beleza, vamos supor que começa com algum valor. Isso aqui vai me dar um erro, certo? Deixa eu dar um console nesse cara aqui. Olha lá, ele tá me retornando undefined. Ele não tá me retornando nulo nem nada. Ele tá me retornando undefined. Por quê? E se eu chamar, se eu criar um botão aqui, por exemplo, qualquer coisa, e passar aqui, ó, minha função logout, porque ela não recebe nenhum parâmetro. Olha o que vai acontecer na hora que eu clicar em logout. Nada, não acontece nada, certo? E o meu user continua undefined ali. Então, o que acontece nesse caso aqui, né? A gente precisa compartilhar, a gente criou o contexto, mas a gente não está repassando ele em lugar nenhum. Porque lembrando do vídeo anterior, o contexto ele sempre fica no topo da aplicação e ele é distribuído, né, a todos os componentes da aplicação, a toda a árvore, né, de componentes ali, certo? Eu vou voltar isso aqui para nulo. Deixar como estava inicialmente aqui. E aí o que a gente pode fazer aqui, né? O que a gente tem que fazer aqui nesse caso? A gente precisa vir aqui, ó. Nesse caso, como eu estou utilizando o Next13 com a diretório app, eu vou ter que vir aqui em layout, né, para compartilhar o meu contexto. Que esse arquivo layout aqui no root da pasta app, ele é como se fosse o nosso antigo auth, o antigo app aqui, ó. Então, se fosse anteriormente, a gente passaria aqui, né, dentro desse arquivo aqui do underline app. Ele é o arquivo mais que está mais acima ali da nossa aplicação, né? Então a gente passaria para cá, né, o nosso contexto. Só que, como a gente está utilizando o Next13, então eu vou ensinar da forma do Next13, beleza? Deixa eu fazer aqui, então aqui, ó, por volta dos children aqui, ou seja, de todos os meus componentes aqui, eu vou vir aqui e vou importar o meu auth provider. Importar meu auth provider. E a gente precisa fazer o quê? Só isso. Agora perceba que agora de nulo ele já passou para undefined. Aliás, de undefined ele já passou para nulo. Por quê? Porque agora está funcionando, né? Então, se eu vier aqui e clicar no meu clique, olha lá que interessante. Então ele já está dando um console, e esse console aqui, ó, perceba, ele não está aqui. Eu não coloquei esse console em lugar nenhum aqui no page, né, que é onde eu tô aqui no minha context aqui, nessa página, né? Ele tá lá no meu contexto. Então é esse cara aqui, ó. Se eu colocar vários T's aqui, ó, e chamar ele de novo, ó lá. Então, eu tô dentro de um componente, não tô passando, ele não tá recebendo props, ele não tava recebendo nada aqui, e eu tô utilizando uma propriedade lá de dentro do contexto. Beleza? Então, né, o que a gente fez aqui? A gente criou o contexto e aí passou ele por volta de toda a aplicação, ou seja, ele está agora disponível em todos os nossos componentes aqui, né, em todas as nossas páginas dentro do nosso projeto, né? Como? Passando aqui por volta do layout, né? Porque o layout aqui é o arquivo dentro do Next13, na pasta app, ele é o arquivo que está mais no topo ali, né? Ele é o que engloba tudo, né? Toda a árvore de componentes aqui do React é envelopada, vamos dizer assim, pelo arquivo layout aqui no root. Tanto é que ele é obrigatório, né? Nas outras pastas aqui, ó, nas outras rotas, a gente pode ou não, né, ter um arquivo layout, mas aqui no root ele é obrigatório, beleza? Já comentei sobre isso em um outro vídeo, né, onde eu falo bastante sobre as novidades do Next13 e tudo mais. Então, se você tiver alguma dúvida, pode dar uma olhadinha aí, tem muito conteúdo de Next aqui no canal, beleza? Bom, tá, a gente pode melhorar um pouquinho isso daqui de algumas formas, né? Primeiro, o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de ficar importando assim, ó, porque agora, né, a gente só tem um provider, que é o de auth. Mas se a gente tiver vários providers aqui, como é que vai ficar isso daqui? Certo? Vai ficar bem estranho, né? Vai ficar assim aquela, chama de espinha de peixe, né? Que vai vindo assim, aquela indentação vai parecendo uma flecha assim, vai caminhando cada vez mais pra direita, né? E vai virando aquela macarronada aqui, né? Então o que a gente faz, né? Geralmente eu gosto de fazer, nos meus contextos aqui, eu crio um arquivo index aqui na raiz do context.
e faço o seguinte. Eu vou criar um app provider, criar um componente React também. Criar um children React Node. E aqui eu vou passar o meu auth provider. Passando o children, certo? E aqui eu exporto ele, né? Posso exportar ele assim, ou como default, né? Aí vai do seu gosto. E aqui agora no layout, em vez de eu passar esse cara aqui, ó, vou passar o app provider, certo? Veja que continua funcionando. E aí agora, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse um outro contexto. O que a gente faria? A gente vai passando os contextos aqui para dentro, os providers, né? Então se eu tivesse um contexto aqui de toast, sei lá, qualquer outra coisa, então a gente passaria, né, iria alinhando os contextos aqui, certo? E aí lá no nosso layout ou no nosso underline app, né, se você estiver usando a versão anterior ao Next 13, você importaria esse cara, né? E esse cara aqui ele já teria todos os seus providers ali, né? Então eu acho um padrão bem interessante da gente utilizar aqui em aplicações React, né? Utilizando contextos. Tá, o que mais? A gente pode melhorar aqui, que eu acho bem interessante também. Eu não gosto dessa abordagem aqui da gente, todo lugar que a gente precisar utilizar esse contexto de auth, por exemplo, a gente tem que importar o use context do React e importar também o nosso contexto de auth. Eu não gosto disso aqui, né? Então o que geralmente eu faço? Dentro aqui do meu contexto de auth, eu venho aqui embaixo e crio um use auth, por exemplo, nesse caso, né? Exatamente o que você está pensando. Eu vou criar um hook aqui dentro mesmo. E aí eu vou criar um context. Que ele vai ser um use context. Passando o auth. Context aqui. E aí eu retorno esse cara. Certo? E aqui, ó. Eu importo ele aqui. Aliás, eu exporto ele aqui também. Use auth. Beleza. Aí agora, lá no meu page, né, o que a gente precisa fazer aqui agora? Eu não vou usar esses caras aqui mais. Eu vou usar só o meu use auth. Não é esse. Use auth. Esse aqui. E agora eu posso remover isso aqui. Posso remover isso daqui. Então fica só com a importação. E continua funcionando. Beleza? Então acho que ficou bem interessante aqui, né? A nossa maneira aqui, ó. Primeiro a gente cria o nosso contexto e tal, mas aí alguns pontos aqui um pouco mais avançados aqui, que é algumas dicas até que vocês podem seguir aí nos projetos, né, que vocês trabalham aí, seriam criar, né, esse app provider, onde você agrega todos os seus providers aqui em um componente só, né. Então aqui fica a responsabilidade de você unir os seus providers e não lá no layout ou lá no underline app, né? Então aqui fica bem, aqui nunca vai mudar. Então toda vez que eu tiver um provider novo, eu acrescento aqui, né? Aqui no layout ele não vai ser alterado mais, né? Só um cuidado aqui, né? Uma observação. Se você está iniciando, né, com um contexto, preste bem atenção que você pode ter contextos que um depende do outro, certo? Então a ordem aqui pode interferir, né? Exemplo, vamos supor que você tem um contexto de toast, e esse contexto de toast ele depende do contexto de auth. Então é importante você passar o contexto de auth primeiro, né? E depois, aqui embaixo, é como se fosse assim, ó. Vou colocar. Acho que fica mais fácil. Então é como se você tivesse um contexto de toast aqui primeiro, toast provider. Entendeu? Aí, vamos supor que esse toast provider aqui, ele dependa do auth. Então, essa ordem aqui importa. Se você passar o toast primeiro e ele depender do auth, então no momento que ele for chamado, né, ele não vai ter o acesso ao auth, porque o auth vai estar dentro, né? Vai estar no nível abaixo. Então, aí vai dar erro na sua aplicação, beleza?
Então é importante você ter isso em mente, tá? Para não cometer esses errinhos aí, porque são errinhos ali que dependendo do nível de conhecimento vai demorar um pouco de tempo para você identificar, né? O que está causando, né, esse problema aí. Eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a utilizar contexto, eu já passei por isso, né? Então, já deixo a dica aí para vocês não passarem essa dor de cabeça aí. Beleza? Outro ponto aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos utilizar essa função login aqui só para finalizar o vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um form. Passar um submit aqui. Aqui eu vou ter só um input. Placeholder. Form seu nome. E eu vou ter um button aqui, ó. Entrar. E beleza. O que eu vou fazer? Eu vou importar a React Form aqui. Importar aqui a handle submit e a register. Acho que são as duas que eu vou precisar aqui nesse caso. Lembrando que tem muitos vídeos sobre formulários aqui no canal onde eu explico bem o React Form, tá? Essa lib aqui é sensacional para gerenciamento de formulários. Recomendo muito. E tem muitos vídeos aí ensinando como é que utiliza e explicando vários conceitos dela também. Alguns conceitos avançados também, tá? Então fica a dica aí. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar esse handle submit pra cá. E vou passar a login direto. Pode ser. Vou usar esse register aqui. Aqui ele não está esperando, né? Então o que a gente precisa fazer aqui nesse caso é o seguinte. Eu vou... Porque ele não está esperando aquela tipagem, né? Então eu vou fazer que ele recebe um tipo string aqui. Ele ainda não está entendendo. Handles... Colocar handle login. Vou falar que ele é do tipo... Ele recebe aqui um name. Um string. E aqui eu vou dar o login. Passando esse name. E aqui, só pra gente ver, eu vou... A gente já tá fazendo, beleza. Vou passar esse cara pra cá. Esse login aqui... Ah tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um user aqui. Até colocar user form aqui. Assim, eu posso criar a mesma variável, tipo, duas variáveis com o mesmo nome aqui, porque estão em escopos diferentes, né? Mas só para deixar mais claro aqui, né? Para não acabar confundindo a gente, então eu vou colocar use form aqui e vou criar aqui, vou passar aqui no caso o name que vem ali e um token fictício aqui qualquer, vou colocar token e aqui eu vou passar esse cara aqui, porque lá ele tá esperando um token também, então se eu passar só o name ele vai ficar dando um erro aqui no TypeScript, né? Então beleza. Então o que a gente fez, né? Vou até aumentar aqui. Então eu vou tirar esse botão daqui. Então eu vou informar aqui, ó. Júnior. Na hora que eu der entrar, olha que interessante. Ele deu um console log aqui e apareceu aqui em cima, né? Então aqui em cima ele tá vindo do contexto. Esse user aqui, ó, é o user do contexto. Olha que massa. E esse console log tá lá dentro da minha... Vou fechar isso aqui. Tá lá dentro da minha função, ó. Então ele até já exibiu aqui, ó. Então, esse login, ele foi chamado lá dentro de page, né? E aí, ele atualizou o meu estado aqui de user, né? E aí, o estado de user eu estou utilizando lá também. Então, eu estou utilizando a login, logout e o user, né? Que são os values que eu estou compartilhando aqui. Então, esses caras aqui são os caras que eu tenho acesso aqui, né?
Na outra ponta aqui é qualquer componente, tá? Qualquer componente, qualquer página, beleza? Então, beleza, acho que é isso, né? A gente fechou aqui. Cara, muito massa, né? Utilizar a Context API. Tem algumas ressalvas, né? Que a gente deve ter em mente aí, que eu quero abordar em outros vídeos, que é um pouco mais avançado. Mas a gente não deveria tipo, utilizar a Context API assim, para todo tipo de caso, né? Tem alguns casos que ela não foi criada para resolver qualquer problema, né, de compartilhamento de dados. Você que assistiu o vídeo anterior, você sabe o que é Prop Drilling, né, que eu comentei lá. E a Context API ela basicamente foi criada para resolver esse tipo de problema, né, que é onde a gente fica passando informações via props, né, para vários níveis ali na nossa árvore de elementos. E isso não é legal. E a Context veio para resolver esse problema, tá? Só que ela não resolve todos os problemas de gerenciamento de estados. Tanto é que ela não é um gerenciador de estados, beleza? E para você entender melhor, né, recomendo ver o outro vídeo de novo. Eu fico batendo bastante nessa tecla aí, porque o outro vídeo tá bem completo e explica muito bem esses conceitos, né? Que eu vejo que bastante gente sabe utilizar a Context na prática, mas não entende alguns conceitos básicos, né? Que a gente deveria entender ali para poder utilizar ela de forma mais consciente, né? Então é isso, galera, né? O vídeo de hoje era isso que eu queria trazer, né? Deixa nos comentários o que você achou, se você tem dúvida ainda sobre a Context API, se você quer mais vídeos, né, sobre a Context API, tem muito assunto pra gente falar ainda sobre essa API poderosíssima aqui do React, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.